Ana e Ana. Esse título da editora DCL é indicado para o segundo ano. Ele conta a história da Ana Carolina e Ana Beatriz, que eram duas irmãs gêmeas, que eram muito parecidas por fora, mas por dentro elas eram completamente diferentes. Elas gostavam de coisas diferentes e tinham personalidades diferentes. Uma gostava de azul, outra de vermelho, uma gostava de macarrão, outra de salada, uma gostava de ouvir música alta, a outra não. A única coisa que elas não gostavam é de receber os mesmos presentes, mesmas roupas, mesmos brinquedos. Elas cresceram, mudaram cabelo, mudaram jeito de se vestir e seguiram caminhos diferentes. O tempo passou e elas quase não se encontravam mais. Até que um dia bateu uma saudade muito grande e elas resolveram marcar um encontro. E nesse encontro, elas se beijaram, choraram, lembraram das brincadeiras que elas faziam. E aí elas perceberam que elas tinham mais uma coisa em comum, que era o amor, que também era igual entre elas. Esse título é ideal para você trabalhar a construção da identidade, o respeito, relações familiares e o amor. Vamos abraçar o mundinho, mais um livro da Ingrid, da coleção do Mundinho. Essa história, o mundinho, é muito feliz e nele moram muitos homenzinhos. Esses homenzinhos eram unidos e cuidavam do mundinho. Esse livro aborda a preservação do meio ambiente, a importância da água para a vida, a preocupação com a poluição, cuidado com os animais, cita também a reciclagem do lixo, a preocupação em manter o mundinho limpo e saudável. E a mensagem final é que o pouquinho de ajuda que cada um pode dar é como um grande abraço para o mundinho. Malvina. Esse livro é escrito por André Neves e ilustrado por ele também. Conta a história de uma menina chamada Malvina que adorava inventar. Malvina já tinha inventado um chapéu ventilador, aparador de sorvete, colher para fazer regime. Mas a mãe de Malvina era muito preocupada. Ela só sabia inventar preocupações. Preocupações como ler embaixo do guarda-chuva, cuidado para não pisar nas formigas. Foi por isso que Malvina resolveu inventar a máquina de despreocupação. Porém, na hora de testar a sua invenção, o pior aconteceu. Malvina ficou tão frustrada que a máquina não funcionou que as suas ideias sumiram. A mãe de Malvina ficou preocupadíssima, então resolveu ajudar a filha. E ela percebeu que simples ideias podem se tornar grandes invenções. Com sua ajuda, a máquina de despreocupação tornou-se uma máquina de diversão, onde agora juntas mãe e filha poderiam inventar muitas diversões. Esse livro você pode trabalhar a criatividade, relações familiares, empatia, solidariedade e emoções. O monstro monstruoso da caverna cavernosa. Essa é a história do monstro monstruoso, o monstro do legítimo, com 4 braços, 6 orelhas, muito simpático e que adorava sorvete, mas não gostava de comer princesas. Isso não agradava em nada a Associação Associada dos Monstros Monstruosos, que enviaram uma carta para ele ameaçando expulsá-lo caso ele não devorasse uma princesa. Com medo de ser expulso, ele colocou um anúncio no jornal, procurando princesas para serem devoradas. Como ninguém apareceu, ele seguiu sua vida. Mas a associação resolveu dar uma ajudinha, mandando uma princesa dos seus estoques via correio. E é claro que a princesa não queria ser devorada, mas também não gostava de ser princesa. Conversando, o monstro descobriu que a princesa sabia fazer sorvete. Eles então fizeram um combinado, vivendo em harmonia até aparecer um príncipe enviado pela Associação dos Heróis Heróicos. Esse príncipe era muito atrapalhado e não levava o menor jeito para herói. No final, eles encontram suas verdadeiras vocações e criam uma sorveteria. É uma história divertidíssima que aborda a quebra de estereótipos, autonomia, as diferenças, autoconhecimento, empreendedorismo e os gêneros textuais, carta e anúncio de jornal. Pintura Aventura de Kátia Canton. O livro convida as crianças a viajarem ao mundo da pintura. Além de apresentar a história da arte através dos tempos, ele apresenta os gêneros de pintura e as técnicas usadas. Ao longo do livro, serão propostas várias atividades para serem experimentadas pelas crianças. Ao final, ele instiga as crianças a explorarem suas emoções e visão de mundo através da arte. É uma ótima opção para apresentar um panorama geral da pintura, ressaltando algumas obras e promovendo uma reflexão
sobre as diversas manifestações artísticas através da pintura. A voz da floresta. Xiao Leão, com o passar do tempo, deixou de cuidar da população. Foi então que os bichos começaram a criticar o governo, o que resultou nas primeiras eleições. O livro reproduz o cenário das nossas eleições, a propaganda política e seus impactos no meio ambiente, o perfil dos candidatos, como, por exemplo, Genésio Lobo-Guará, que prometia mundos e fundos, Tamandaré Tamanduá, que era da oposição contra tudo e contra todos, e assim por diante. O livro retrata também a imprensa representada pela Arara Arangues. Ele faz uma crítica divertida ao processo eleitoral, permitindo uma reflexão sobre ética, valores, cidadania, respeito e convívio social. Uma sugestão de trabalho é fazer uma eleição na sala de aula seguindo os moldes da história. Aí tem coisa. A história começa mostrando a preocupação da macaca Dalila com uma lei absurda criada pelo rei. Nenhum animal poderia ter o rabo maior que o da rainha. Dalila precisava sair para pegar bananas, pois estava com fome. Foi então que teve a ideia de criar uma calcinha para esconder o rabo. Quando ela saiu, ela percebeu que algo estava errado, pois os guardas do rei, que tinham rabos enormes, estavam prendendo todos os animais, mesmo os de rabos pequenos, e que as frutas estavam desaparecendo. Com mais 2 amigos, resolveu investigar e descobriram que tudo era uma armação do rei. Ele estava roubando as frutas da mata para vendê-las e, com o dinheiro, viajaria ao redor do mundo com a rainha. Todos então se juntaram e conseguiram desmascará-los. A liberdade na mata foi restabelecida. Os temas que podem ser trabalhados nesse livro são cidadania, ética, empatia, meio ambiente e convivência. Flutuantes, indicado para 4º ano. Esse livro, escrito por Rosana Rios, conta a história de uma cidade onde, de uma hora para outra, sem mais nem menos, as crianças começaram a flutuar. Enchiam-se de leveza e alegria e automaticamente estavam flutuando. Porém, esse novo costume das crianças não agradou em nada aos adultos da cidade, que acreditavam que flutuar não era um comportamento aceitável e por isso deveria ser proibido. A história faz várias críticas à sociedade, mostrando o preconceito, a intolerância e a não aceitação do diferente. Aborda também temas como cidadania, política, direitos e liberdade. Um apólogo de Machado de Assis. Nós indicamos esse livro para os 5º anos. Essa é uma versão ilustrada por Ana Raquel do famoso conto de Machado de Assis, onde agulha e linha ganham vida e iniciam uma discussão sobre quem é mais importante na costura das vestimentas. É uma narrativa repleta de significado e críticas à sociedade, ironizando costumes e comportamentos humanos. No final da obra, há um glossário para auxiliar na compreensão do texto. Podem ser trabalhados sentimentos, convívio em sociedade, autoconhecimento, além de ser um clássico. O Maior Herói do Mundo, de Kátia Canton. Esse título nós indicamos para o 5º ano. A partir de uma manchete de jornal, um professor inicia uma discussão em classe sobre os superpoderes que a tecnologia seria capaz de nos proporcionar, através dos novos inventos noticiados. Com isso, ele inicia a explanação dos conceitos de superpoderes e super-heróis. O livro apresenta vários heróis de universos diferentes, quadrinhos, literatura, cinema e história. Os alunos fazem reflexões sobre cada um deles, sua relevância dentro do contexto em que estão inseridos. Percebem que não é preciso ter superpoderes para ser um super-herói. Ao final, o professor instiga os alunos a identificarem os heróis no mundo de hoje. Os alunos percebem então que os verdadeiros heróis são anônimos. Eles podem estar mais próximos do que se imagina. Esse livro você pode trabalhar história, quadrinhos, cinema, empatia. Os alunos serão capazes de fazer análise crítica da sociedade e visão de mundo.